Criar uma marca com alma. Parece bonito no discurso, mas ninguém te conta o quanto isso exige da gente. Mental, emocional e às vezes até fisicamente. Eu sou a Gé, sou uma grande entusiasta de branding, tô criando uma marca para o mundo, a Cor, e hoje eu vim deixar registrado nesse vídeo um outro lado do processo de criação de marca que muitas vezes a gente não encontra na internet. Bom, a Cor tem um pouco mais de 2 anos, mas ela tem sido desde que a gente fundou o meu grande laboratório de experiências, e eu e o Arthur, meu sócio e namorado, desde o primeiro instante que a gente abriu esse canal, a gente entregou toda a nossa energia para que isso desse certo. Pode parecer pouco tempo, mas a intensidade com que esse projeto entrou e está acontecendo na nossa vida é realmente muito grande. E para falar um pouquinho desse outro lado do processo de criação de marca, eu preciso voltar um pouquinho no tempo para explicar o momento que eu e o Arthur estávamos quando a gente decidiu montar a Cor. Bom, o Arthur já vinha com uma bagagem super grande de experiência no audiovisual, estava trabalhando numa produtora, mas ele estava 100% no modo operacional, onde ele recebia demanda, editava, recebia demanda, captava, e era isso, não precisava se preocupar com mais nada. E eu estava num momento um pouco diferente da minha vida. Eu estava trabalhando em uma empresa, era CLT, diferente do Arthur, e eu liderava o time de audiovisual dessa empresa, mas eu de fato já não via mais sentido nesse trabalho e eu já queria um desafio novo, algo maior. Então, antes da gente abrir a Cor, a gente tinha trabalhos seguros, estabilidade financeira, possibilidade de crescimento, mas a gente se propôs a buscar algo mais porque a gente acreditava e acredita ainda em um caminho um pouco diferente do caminho que a gente estava levando, um caminho com mais propósito de vida. A gente não estava buscando mais dinheiro, mais progresso, nem nada disso. A gente queria algo que fizesse mais sentido com o nosso propósito pessoal de vida. Mas na cabeça das pessoas, a gente estava saindo dos nossos empregos para abrir uma empresa e ganhar mais dinheiro. As pessoas têm a ideia errada, muito errada, que se você monta uma empresa, você automaticamente vai ganhar mais dinheiro. E o que eu vou falar agora pode ser um banho de água fria para quem está pensando em sair da CLT e abrir sua própria empresa, mas é muito mais fácil você, pessoa física, ganhar dinheiro no CLT do que ganhar dinheiro numa empresa. Por vários motivos. Só o custo da operação, de manter a empresa ativa, rodando legalmente, de pagar todo mundo em dia, é muito alto. Até uma empresa, de fato, ter lucro para dividir entre os sócios, leva muito tempo, gente. E essa é a realidade de você construir uma marca. Se você abre uma marca pensando em ganhar mais dinheiro logo de cara, provavelmente você vai se decepcionar. A não ser que você tenha muito dinheiro para investir, que você consiga construir uma operação que já saia performando, o que na maioria das vezes não é o caso. Bom, além dessa falta de alinhamento entre expectativa e realidade, eu vejo que construir uma marca gera dentro de ti uma autocobrança muito grande. Eu sempre fui uma pessoa muito exigente comigo mesma, e quando eu abri a Cor, eu pude entender na prática o quão prejudicial isso era para mim e agora para o meu negócio e para as pessoas que fazem parte dele, porque a autocobrança, ela realmente é muito grande. Mas ao mesmo tempo você não pode deixar essa autocobrança dominar você, porque senão, além de você estar se cobrando, você está cobrando a sua marca e você vai com certeza cobrar as pessoas que estão ao redor por coisas que elas não conseguem fazer, por coisas que elas não têm controle sobre. A autocobrança é muito traiçoeira, porque a gente não percebe, mas ela sempre vem nos cobrar coisas que não estão ao nosso controle ou que a gente não tem ainda o entendimento e a sabedoria de lidar de outra forma. Só que quando é com você, até tudo bem. Mas quando é com os outros, quando é com a marca, que depende mais de você do que você dela, aí você consegue enxergar de fato o quão prejudicial é a autocobrança. Então eu tô numa fase agora de tentar equilibrar isso, de tentar me manter centrada, fazendo o que está dentro das minhas possibilidades e respeitando os meus limites, os limites da Cor, os limites do meu time, e isso está sendo um processo bem legal de autoconhecimento. Outra coisa que eu não vejo ninguém falar é sobre a insegurança. Gente, todo mundo incentiva as pessoas a abrirem empresas novas, a terem marcas novas e não sei o que, não sei o que. Só que ninguém fala do quão na corda bamba você vai estar andando nos primeiros meses, no primeiro ano de vida dessa marca.
Agora, nesse ponto da cor, eu já me sinto um pouco mais segura da marca, porque a gente já tem uma base sólida para ela, e já me sinto mais segura com o meu conhecimento. Mas, gente, no início, é como você atirar no escuro. Você não sabe se você tá usando a fonte correta, você não sabe se você tá comunicando exatamente aquilo que você gostaria de comunicar. E você não tem ninguém para pedir tá certo, tá errado. Porque a pessoa que mais entende do seu negócio é quem tá dentro dele, é você, seu time. Então, você vai ter que dar passos no escuro, muitos, inúmeros. E a insegurança pega bastante. No início, eu me lembro que a gente se questionava bastante e a gente se fazia várias perguntas. Até tomar uma decisão, muitas vezes a gente demorava e voltava atrás e não sei, isso e aquilo. Agora, a gente tá tentando tirar essa insegurança dentro da cor, porque isso é muito ruim para os processos, é muito ruim para a marca. A gente perde a direção quando a gente está com insegurança. E o cliente sente a insegurança também. E a melhor coisa para você se sentir mais seguro é buscar conhecimento. O que a gente leu de livro, viu podcast, fez curso, não tá escrito, gente. Sério, é muito conteúdo que a gente está absorvendo para conseguir realmente ter segurança. Sério, o conhecimento é a melhor ferramenta que existe para você se sentir mais seguro e não ficar com aquele sentimento o tempo inteiro de será que eu tô fazendo certo? Mas mesmo assim, você precisa aprender a conviver com a insegurança. Porque ninguém vai te dar certeza de nada durante o processo de criação de marca. Nem coach, nem mentor, ninguém, não existe isso. Até porque tudo são decisões que você precisa tomar para direcionar sua marca para o caminho que você acha melhor. Então, por isso, não adianta buscar no externo. Você tem que buscar as respostas dentro de você e dentro do que a sua marca tem como proposta. Outra coisa que ninguém conta é sobre como a comparação destrói teu psicológico. O que a gente mais vê na internet é as pessoas mostrando as coisas para que você consiga se inspirar nelas. Muitas vezes essa inspiração, ela não é positiva para você que está no processo de criar uma marca. Ela se torna negativa, se torna um gatilho de que, poxa, para essa pessoa é tão fácil, para mim é tão difícil. Nossa, é tão rápido para mim é tão demorado. Então essa inspiração exagerada, muitas vezes, ela se torna tóxica. Porque a gente tem que entender que cada pessoa, cada marca tem suas peculiaridades. E tem seus recursos também. Não adianta a gente que está aqui no sul, numa cidade que não é nem capital, querer se comparar com alguém que está em São Paulo, que é um mercado totalmente diferente do nosso. Só que é só você abrir o Instagram, rolar o feed, milhares de vídeos inspiracionais vão passar pela sua timeline e vão gerar em você esse sentimento de comparação. Inconscientemente a gente se compara o tempo inteiro com as pessoas. Só que isso não pode ser a nossa régua. Cada marca tem que ter sua própria régua de medição. Quando eu comecei a entender que a cor tinha seu próprio tempo de performance, eu fiquei mais tranquila. E aí entra também a questão da segurança. Eu fiquei mais segura de que não adianta eu olhar para fora para buscar as respostas. Elas estão sempre dentro da tua própria marca, dentro de ti. Então, cuidado com a inspiração para ela não se tornar comparação. Outra coisa que eu não ouço ninguém falar é o quanto você vai ter que sacrificar da sua vida pessoal para criar uma marca. Outra coisa que as pessoas não falam é o quanto você, empreendedor, precisa sacrificar da sua vida pessoal para criar uma marca. E eu não tô aqui para romantizar isso, mas para dizer que se você quer criar uma marca, você vai ter que estar disposto a se doar mais do que receber. Ninguém vai te pagar por você ter um logo bonito. Ninguém vai pagar para o seu Instagram estar bem feito, mas os clientes não vão chegar se você não tiver um Instagram bem feito. Ninguém vai pagar para você fazer site, mas também se você não tiver, ninguém vai te encontrar. Ninguém, absolutamente ninguém vai te cobrar se você tem um manual da marca, diagramado, com layout. Mas isso vai fazer toda a diferença para a tua comunicação ser diferente. O que eu quero dizer com isso é que existem infinitas demandas quando você abre uma marca que o teu cliente não vai pagar para você fazer, que você vai ter que fazer de graça, porque é necessário. E isso exige muito esforço mental, muita dedicação de horas, de noites sem dormir, muitas vezes, preocupado ou com muitas ideias. Vai ter sábado, vai ter domingo que você vai ter que vir até a empresa resolver algum problema. Muitas vezes você vai ter que ser o social media, você vai ter que ser o atendimento financeiro.
Você vai ter que aprender a fazer coisas que você não gosta, você vai ter que se doar para essa marca funcionar. E aqui um parênteses. Tudo isso que eu tô falando é a visão de alguém que começou uma marca do zero, sem grande capital de investimento, realmente do zero, com a cara e a coragem e tá fazendo isso acontecer. Eu não tenho dúvidas de que o cenário é completamente diferente se você tem uma boa verba para investir na marca logo de cara. E a última coisa que ninguém te conta sobre abrir uma marca é que empreender definitivamente não é para todo mundo. E eu não sei porque que as pessoas insistem em dizer que é. Não é justo a gente querer que todos cheguem a um lugar que muitas vezes eles nem querem chegar. Empreender é um desafio, é uma responsabilidade muito grande, é muitas vezes um peso. E se você não está disposto a isso, a essa doação, a esse sacrifício muitas vezes, não tem como. É exaustivo, é desgastante. As pessoas só conseguem criar uma marca com alma quando elas têm amor por essa marca. Hoje eu falo da cor com orgulho, eu falo com amor, meu olho brilha quando eu falo sobre isso. Mesmo tendo que abrir mão de muita coisa da minha vida para me dedicar a esse projeto de vida. Mas foi algo que eu escolhi, é a minha vocação. Cada pessoa tem a sua vocação e nem sempre é empreender. Então não, empreender não é para todo mundo, tirem isso da cabeça porque a gente está criando uma sociedade doente com esse pensamento de que tem que ser alta performance, tem que empreender. Cada um tem suas limitações, seu espaço-tempo e suas vontades e desejos, que devem ser respeitadas. E apesar de todo esse esforço e esse lado obscuro que as pessoas não mostram sobre criar uma marca, eu sigo aqui vivendo o maior desafio da minha vida, que é empreender, mas fazendo algo que eu realmente acredito, que eu realmente vejo sentido e que de fato me faz todos os dias viver meu propósito divino nessa terra. E eu sigo por aqui sendo uma entusiasta de branding e criando essa linda marca para o mundo.